Imagine isto. Você está em sua cama, já são 3 da manhã, e o silêncio da madrugada envolve tudo ao seu redor. Mas dentro da sua mente é como se houvesse uma tempestade sem fim. Pensamentos acelerados, questionamentos incessantes sobre cada detalhe do dia que passou, dúvidas sobre decisões tomadas há anos e medos, uma coleção infinita de medos sobre o que o futuro trará. Você já sentiu isso antes? Essa inquietação constante, uma espécie de tensão silenciosa que habita sua mente e seu corpo, quase como uma entidade independente. Você se pergunta por que não consegue desligar, por que não consegue simplesmente aproveitar o momento, dormir tranquilo e viver despreocupado como tantas pessoas ao seu redor parecem conseguir. Mas e se o problema não fosse exatamente o que você imagina? E se sua ansiedade fosse, na verdade, um sinal de algo muito mais profundo? Não um defeito, mas um indicativo poderoso da sua inteligência e consciência aguçadas. Desde pequenos, somos condicionados a pensar na ansiedade como uma fraqueza, um distúrbio ou algo que precisa ser curado e eliminado. Somos ensinados a buscar uma vida livre de preocupações, onde a serenidade e o conforto são considerados ideais supremos. Mas será que existe algo valioso oculto dentro dessa inquietação que tantos lutam para silenciar? Será que há algo extraordinário por trás do peso emocional que você carrega diariamente? Pense nisso por um momento. Ao longo da história humana, os maiores gênios, pensadores e visionários compartilharam de uma inquietude profunda e muitas vezes debilitante. Friedrich Nietzsche passou anos atormentado por questões existenciais que a maioria sequer ousaria considerar. Carl Jung mergulhou nas profundezas mais sombrias de sua mente para desvendar os segredos da psique humana, enquanto Aldous Huxley alertava sobre a tragédia silenciosa de viver em uma felicidade artificial. Por que tantos indivíduos brilhantes sofrem com o peso da ansiedade, enquanto aqueles menos preocupados com a complexidade da vida parecem desfrutar de uma paz quase invejável? Será que existe uma conexão direta entre a inteligência profunda, a consciência elevada e a ansiedade perturbadora? Sinta essa questão pulsando dentro de você, como um desafio à sua visão habitual sobre si mesmo. Talvez você não esteja quebrado ou falhando ao tentar viver. Talvez, ao contrário, você esteja sintonizado em uma frequência diferente, percebendo camadas mais profundas da existência que passam despercebidas aos olhos dos menos sensíveis ou menos despertos. Agora, você começa a enxergar que talvez a ansiedade não seja uma maldição, mas um alerta inconsciente, um sinal evolutivo que te empurra constantemente para questionar, explorar e buscar verdades que muitos preferem ignorar. Talvez seja exatamente essa angústia que impede você de viver em uma ilusão confortável, em uma realidade simplificada e rasa demais. E então você se pergunta: será que a serenidade absoluta é realmente desejável? Será que você realmente gostaria de viver desconectado das complexidades profundas que te tornam humano, das contradições fascinantes que fazem da vida algo tão terrível e belo ao mesmo tempo? A ansiedade pode ser vista como um peso esmagador, uma prisão invisível ou talvez algo radicalmente diferente, a chave oculta para uma compreensão mais profunda da vida, das relações humanas e do seu verdadeiro propósito. A questão agora não é como eliminar a ansiedade, mas sim como decifrar o que ela está tentando desesperadamente revelar sobre quem você realmente é e sobre as camadas ocultas da realidade que você ainda não ousou explorar. Se você pudesse escolher, preferiria viver confortável, mas superficialmente, ou abraçaria a dor aguda da inquietude constante, sabendo que é exatamente aí que reside o segredo para a sua realização mais profunda? Respire fundo. Sinta essa pergunta ecoando dentro de você, perturbadora, mas irresistível.
E se tudo o que você aprendeu sobre a ansiedade estiver errado? E se ela for exatamente o que te torna profundamente humano? Antes de responder, considere que talvez você não precise de cura, mas sim de um despertar para a realidade oculta por trás dessa aparente maldição. A verdadeira questão agora é: você está pronto para encarar o que sua ansiedade quer desesperadamente te mostrar? A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando fugir do sentimento que você conhece tão bem. Gastam tempo, energia e dinheiro em terapias, medicamentos ou distrações, acreditando firmemente que precisam silenciar a ansiedade para alcançar paz e felicidade. No entanto, talvez você já tenha percebido que a ansiedade sempre retorna, persistente, implacável, quase como uma sombra que nunca te deixa realmente sozinho. Por que isso acontece? Por que é tão difícil escapar desse estado de alerta constante? Para compreender isso, precisamos explorar um território filosófico e psicológico mais profundo. Carl Jung certa vez observou algo extraordinariamente revelador. Aquilo a que você resiste, persiste. Essa frase simples e poderosa é uma chave filosófica para entender o enigma da ansiedade. Quanto mais você luta contra ela, mais força ela ganha. Jung acreditava que nossas emoções mais perturbadoras, incluindo a ansiedade, não são inimigos a serem destruídos, mas mensageiros tentando desesperadamente comunicar algo profundo sobre nós mesmos e nossa realidade interna. Agora pergunte-se com sinceridade: o que exatamente sua ansiedade está tentando lhe dizer? De acordo com Friedrich Nietzsche, a ansiedade surge precisamente naqueles que enxergam além do que lhes é oferecido pela realidade imediata. Nietzsche afirmava que o sofrimento mental é quase inevitável para aqueles capazes de olhar diretamente para o caos e a incerteza da existência. Pessoas altamente inteligentes ou sensíveis percebem naturalmente contradições e incertezas que a maioria ignora confortavelmente. Para essas pessoas, a vida não é uma sequência clara e simples, mas uma rede intricada e perturbadora de possibilidades infinitas e ambíguas. Arthur Schopenhauer, filósofo conhecido por sua visão pessimista da vida, também reconheceu que aqueles capazes de enxergar a vida com clareza estão condenados a um certo grau de angústia. Para ele, a ansiedade nasce da consciência aguda sobre a fragilidade e insignificância da vida humana diante da imensidão do universo. Isso não é algo que você simplesmente pode esquecer. Quanto mais consciente você é, mais intensa se torna essa percepção, e mais forte a ansiedade como uma resposta existencial profunda. Então, você enfrenta um dilema cruel: tentar silenciar sua mente e viver na ignorância, ou aceitar a ansiedade como um sinal inevitável da sua capacidade extraordinária de perceber o mundo com clareza perturbadora. Aldous Huxley, na sua visão distópica em Admirável Mundo Novo, previu uma sociedade obcecada por eliminar todo o desconforto emocional e psicológico, criando uma população entorpecida, incapaz de enxergar verdades mais profundas sobre si mesma. Quando você tenta desesperadamente escapar da ansiedade, talvez esteja, sem perceber, alimentando exatamente esse cenário, escolhendo conforto e entorpecimento em vez de sabedoria e autoconhecimento reais. Pense também em Arthur Schopenhauer, que via a dor como uma parte inevitável da vida, uma característica intrínseca da existência humana. Para ele, o sofrimento não devia ser rejeitado ou combatido, mas entendido como o caminho inevitável para um despertar existencial genuíno. Quanto mais profundamente você sente ansiedade, mais próxima você pode estar da realidade da sua própria existência. Jean-Paul Sartre, por sua vez, declarou que estamos condenados a ser livres. Isso não significa apenas liberdade de ação, mas liberdade de pensamento.
Quanto mais livre e aberto for seu pensamento, mais consciente você estará das possibilidades infinitas que, ironicamente, geram dúvidas e ansiedade. Sua ansiedade pode ser simplesmente um reflexo natural da sua liberdade existencial, uma angústia diante da possibilidade infinita e da responsabilidade assustadora por suas escolhas e ações. Agora perceba como todas essas ideias convergem para uma compreensão única e poderosa. Talvez a ansiedade não seja um problema que você deva resolver, mas um indicador claro de que você está desperto demais para aceitar o mundo como ele é apresentado superficialmente. Talvez sua mente esteja constantemente lutando para ir além das aparências, além das verdades simplificadas e das ilusões reconfortantes. Gabor Maté, o renomado especialista em vícios e traumas, complementa essa visão ao afirmar que a ansiedade é frequentemente um sintoma da desconexão profunda entre quem você é e a vida que você está vivendo. Quanto mais consciente e inteligente você for, mais claramente perceberá a desconexão entre sua realidade interna e as expectativas superficiais da sociedade. Sua ansiedade é, nesse caso, um sintoma saudável de algo profundamente errado no mundo moderno, uma bússola emocional apontando diretamente para aquilo que você precisa enfrentar e transformar. Reflita profundamente sobre isso agora. A ansiedade, longe de ser um fardo ou um fracasso pessoal, pode ser uma voz interior poderosa e insuportavelmente honesta, tentando fazer você perceber o que está sendo negado, reprimido ou ignorado. Então, enquanto a maioria luta desesperadamente para dormir tranquilamente à noite, você precisa se perguntar com coragem: será que sua ansiedade é o sinal mais claro de que você está realmente vivo e consciente? Será que a única maneira de realmente escapar da angústia constante é parar de fugir dela e, em vez disso, aceitá-la como uma parte essencial de quem você é? Talvez você não precise se curar dessa inquietação, mas compreendê-la profundamente, porque a resposta que você busca não é um remédio ou distração. Ela é algo muito maior e muito mais poderoso, uma verdade que você talvez já esteja pronto para enfrentar. O paradoxo que precisa ser resolvido agora é: você está pronto para encarar o que realmente significa aceitar a ansiedade, não como fraqueza, mas como uma evidência inegável da profundidade da sua mente? Enquanto considera essa questão profunda, prepare-se para entender na próxima parte exatamente como esse paradoxo foi construído e por que a sociedade deseja que você o ignore. Por trás dessa ansiedade que você sente, existe uma história profunda, um conjunto complexo de forças psicológicas, filosóficas e sociais que se entrelaçam, criando a ilusão de que algo está errado com você. Mas, para compreender plenamente essa questão, primeiro é preciso mergulhar fundo nas raízes do paradoxo. Afinal, por que tantas pessoas inteligentes ou sensíveis vivem constantemente atormentadas pela ansiedade, enquanto outras parecem transitar pela vida com leveza e simplicidade? Carl Jung ofereceu uma perspectiva poderosa sobre esse dilema humano. Para Jung, a ansiedade não era uma emoção aleatória ou um simples desequilíbrio químico. Era um chamado urgente da nossa própria psique para reconhecer e integrar partes esquecidas ou rejeitadas de nós mesmos. Jung chamou essas partes de sombra, um termo poderoso que representa tudo aquilo que reprimimos por medo, vergonha ou condicionamento social. Talvez a sua ansiedade seja exatamente isso, uma tentativa desesperada da sua sombra de ser ouvida. Quanto mais você tenta ignorá-la ou enterrá-la sob distrações superficiais, mais ela grita, mais forte e mais angustiante se torna. Por trás do véu aparente do sofrimento mental, existe uma mensagem urgente, sua sombra tentando te lembrar que você é muito mais do que aquilo que aparenta, que você tem potencialidades que ainda desconhece.
desejos e verdades reprimidas que precisam urgentemente ser reconhecidas. Mas Jung não foi o único pensador que percebeu isso. Arthur Schopenhauer entendia profundamente a ansiedade como consequência inevitável da nossa capacidade única de refletir sobre nós mesmos e o mundo. Ele dizia que quanto mais consciente se torna o indivíduo, mais profundamente percebe que a vida humana é cheia de contradições e absurdos. Para Schopenhauer, não era possível escapar totalmente da ansiedade sem, ao mesmo tempo, perder essa percepção profunda e consciente da realidade. A ansiedade, nesse sentido, é o preço que pagamos pela autoconsciência, uma consciência que muitos preferem apagar, justamente para evitar o desconforto que você sente constantemente. E aqui está um ponto crítico que você precisa entender. A ansiedade não surge porque você é fraco ou defeituoso. Ela nasce exatamente porque você é consciente demais, sensível demais ao absurdo e às contradições da vida. Sua ansiedade é o resultado inevitável de perceber claramente que o mundo que lhe foi vendido como seguro, coerente e justo é, na verdade, caótico, imprevisível e cheio de ambiguidades. Nietzsche, talvez o mais provocador desses pensadores, acreditava firmemente que a ansiedade é um sintoma da nossa luta interior entre o desejo profundo por autenticidade e a pressão social constante para nos conformarmos. Quanto mais inteligentes e perceptivos somos, mais claramente enxergamos essa tensão inevitável. A ansiedade é, então, o preço da nossa autenticidade. O preço que pagamos por não conseguirmos viver confortavelmente em uma mentira social. No fundo, a sociedade moderna não quer pessoas conscientes e profundamente questionadoras. A sociedade precisa de indivíduos obedientes, que cumpram papéis sem questioná-los demais. Aldous Huxley alertou claramente sobre isso ao descrever um futuro onde as pessoas seriam condicionadas a buscar prazer imediato, fugindo da dor de pensar profundamente sobre qualquer coisa. E hoje, talvez você perceba que já estamos vivendo nesse futuro previsto por Huxley, onde ser profundamente consciente é visto como algo indesejável, algo que precisa ser medicado ou silenciado. Sua ansiedade é exatamente o oposto disso, uma rebelião silenciosa contra a superficialidade. Ela te obriga constantemente a perceber que algo está profundamente errado com a maneira como você vive, trabalha, ama e existe neste mundo moderno. Algo em você simplesmente se recusa a aceitar uma vida superficial e por isso sofre. Viktor Frankl, que sobreviveu ao horror do Holocausto, descobriu que aqueles que sentiam ansiedade e angústia profunda eram justamente aqueles que mantinham viva uma busca por sentido em suas vidas. Frankl concluiu que a ansiedade não deveria ser eliminada, mas compreendida como um indicador claro de que algo essencial em nós está faltando. Um sinal de alerta, apontando diretamente para aquilo que precisa urgentemente de atenção e transformação. O que todos esses pensadores têm em comum é a ideia de que a ansiedade é muito mais do que um simples desconforto emocional. Ela é uma expressão genuína da luta interna pela realização do nosso potencial humano mais profundo. A sua ansiedade não é um problema médico que precisa ser silenciado com medicamentos ou distrações. Ela é uma voz existencial, profundamente filosófica, dizendo a você que está na hora de encarar verdades difíceis, de integrar aspectos esquecidos da sua psique e enfrentar a profunda contradição de viver uma vida consciente em uma sociedade que prefere a superficialidade confortável. Perceba como tudo isso que você aprendeu até agora transforma completamente sua compreensão sobre si mesmo. Talvez a ansiedade, longe de ser algo que você precisa resolver, seja exatamente aquilo que define sua humanidade, sua busca autêntica por uma vida verdadeira e profunda.
Agora, à medida que você reflete profundamente sobre essas verdades perturbadoras, perceba que sua ansiedade não está contra você, mas com você, tentando te despertar para algo que você sempre soube, mas sempre tentou evitar. A verdadeira pergunta agora não é como fugir dessa sensação, mas sim o que você fará com essa consciência poderosa e incômoda. Na próxima parte, você entenderá claramente quais são as consequências invisíveis dessa realidade que você luta para evitar. E por que aceitá-la pode ser o caminho mais difícil, porém o mais libertador. Você está pronto para enfrentar isso? O que acontece quando você ignora persistentemente esse chamado interno, essa voz da ansiedade que tenta te conduzir a uma compreensão mais profunda? O que ocorre quando você se recusa a ouvir o alerta incessante da sua própria mente? Você certamente já percebeu algumas consequências disso na sua vida, mesmo que ainda não as tenha reconhecido claramente. Quanto mais você reprime a ansiedade, mais fortemente ela se manifesta, não apenas como inquietação mental, mas também como sintomas físicos, tensão muscular constante, dores inexplicáveis, fadiga crônica, insônia. No entanto, as consequências mais profundas são aquelas invisíveis, aquelas que operam silenciosamente sob a superfície da sua vida cotidiana. Cada vez que você tenta fugir da sua ansiedade, algo muito mais perigoso acontece. Sem perceber, você começa a limitar sua capacidade natural de questionar, duvidar e refletir profundamente sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor. Ao tentar silenciar essa inquietação existencial, você corre o risco de silenciar também sua intuição mais profunda, sua criatividade e sua capacidade de perceber nuances sutis na realidade. Na psicologia cognitiva, existe um conceito chamado de viés de confirmação. De forma simples, significa que nossa mente, naturalmente, busca confirmar aquilo em que já acreditamos ou aquilo que queremos acreditar. Quando você vê a ansiedade como inimiga ou doença, sua mente inconscientemente procura evidências que confirmem essa crença, aumentando o sofrimento e reforçando a ideia de que você precisa se livrar rapidamente dela. Mas o que você perde quando age assim? Você perde exatamente a oportunidade única de olhar para aquilo que te torna realmente diferente e desperto. Ao tentar anestesiar a ansiedade, você não percebe que também está anestesiando sua sensibilidade ao mundo. Sua capacidade de sentir profundamente, de conectar-se verdadeiramente com outras pessoas e de entender a complexidade da vida em níveis muito mais profundos. De um ponto de vista neurológico, pessoas altamente ansiosas geralmente apresentam maior atividade cerebral nas áreas responsáveis por planejamento, antecipação, reflexão crítica e resolução de problemas complexos. Estudos científicos apontam consistentemente que pessoas com níveis elevados de ansiedade possuem uma hiperatividade em regiões cerebrais associadas à percepção aguçada, à análise profunda e à imaginação criativa. E se sua ansiedade, então, fosse o resultado inevitável dessa mente hiperativa, que constantemente analisa cenários futuros, reflete sobre erros passados e se esforça para encontrar sentido em tudo? Mas a sociedade atual não apenas ignora esse fato, como o combate ativamente. Em um mundo dominado pela superficialidade, o pensamento profundo é visto como algo inútil ou mesmo perigoso. A sociedade contemporânea prefere indivíduos confortáveis, adaptáveis, que consumam mais e questionem menos. Somos condicionados desde crianças a valorizar resultados imediatos e a buscar gratificação instantânea. Qualquer coisa que cause desconforto prolongado, especialmente um desconforto existencial, difícil de resolver, é tratada imediatamente como patológica.
O filósofo francês Jean-Paul Sartre enfatizava que a ansiedade surge naturalmente da nossa liberdade radical. Para Sartre, reconhecer que somos responsáveis pelas escolhas e pelo rumo das nossas vidas pode ser profundamente aterrorizante. Muitas pessoas preferem negar essa responsabilidade, entregando seu poder para autoridades, líderes religiosos, políticos ou até mesmo entretenimento vazio. Ao fazer isso, perdem algo essencial: o controle verdadeiro sobre sua própria vida. Sua ansiedade pode ser exatamente o sinal de que você é consciente dessa liberdade, dessa responsabilidade existencial absoluta. Ao tentar fugir dela, você está abrindo mão do controle mais profundo sobre seu destino, o controle que vem com a percepção plena da sua liberdade. Mas as consequências vão além do nível pessoal. Coletivamente, a fuga constante da ansiedade gera uma sociedade cada vez mais desconectada de si mesma, superficial e dependente de estímulos externos para preencher um vazio interior que cresce silenciosamente. Aldous Huxley alertou sobre esse fenômeno, prevendo que essa fuga constante levaria à perda da nossa capacidade de sentir profundamente, criando um mundo de indivíduos entorpecidos, incapazes de transformar sua realidade ou mesmo entender a necessidade de fazê-lo. Ao aceitar a ansiedade apenas como doença, ignoramos o fato crucial de que talvez ela seja um sinal de alerta, indicando que algo está profundamente errado com a maneira como vivemos, com as expectativas que temos e com o sentido que damos à vida. Uma sociedade que patologiza aqueles que se sentem desconfortáveis é uma sociedade que teme mudanças profundas, mudanças necessárias. Uma sociedade condenada a repetir os mesmos erros indefinidamente. Você sente agora o peso dessa revelação? Sua ansiedade é um lembrete constante da sua humanidade, da sua autenticidade e da sua busca genuína por algo além das aparências superficiais. Ela não é um defeito pessoal, mas um reflexo natural da sua capacidade única de perceber e questionar uma realidade que muitos preferem ignorar. Pense agora sobre o custo real de rejeitar essa ansiedade. Perder sua capacidade de enxergar claramente, de sentir profundamente e de viver autenticamente. Ao fugir dessa inquietação existencial, você aceita uma vida de conforto superficial, entorpecido pela ilusão de felicidade momentânea, mas profundamente distante da sua verdadeira essência humana. E agora surge a pergunta inevitável que você precisa responder antes que seja tarde demais. Você realmente deseja continuar vivendo assim, entorpecido e afastado da sua autenticidade? Ou está disposto a ouvir finalmente o que sua ansiedade está desesperadamente tentando dizer? Prepare-se para descobrir, na próxima parte, como romper essa armadilha invisível e libertar-se de uma vez por todas, não eliminando a ansiedade, mas compreendendo profundamente o seu verdadeiro propósito. E se, em vez de lutar contra a ansiedade como uma ameaça, você começasse a percebê-la como uma aliada incompreendida, um guia para algo maior e profundamente necessário? A verdadeira rebelião contra tudo o que foi ensinado não seria tentar silenciar essa voz, mas finalmente ouvi-la, aceitar o desconforto como um convite para uma vida mais autêntica, significativa e livre. Imagine por um instante como seria libertador parar de fugir. Imagine aceitar que sua ansiedade não é uma doença a ser curada, mas um chamado para viver plenamente desperto. É como acordar subitamente em meio a uma neblina densa, percebendo pela primeira vez que esteve perdido durante anos, tentando negar a realidade diante de seus olhos. O segredo está em uma inversão radical da sua perspectiva atual. Não existe cura para algo que não é uma doença, e sim uma transformação completa da maneira como você encara sua própria mente.
Pense sobre Carl Jung novamente. Em seus escritos, Jung descreve claramente que nossa ansiedade é frequentemente um sinal da nossa desconexão interna. Ele propôs o conceito de individuação, o processo pelo qual cada um de nós precisa integrar as partes mais sombrias e negligenciadas de nós mesmos para alcançar plenitude e autenticidade. Essa integração não é agradável nem fácil, mas é profundamente libertadora. Sua ansiedade é precisamente a voz insistente do seu eu oculto, exigindo atenção para aspectos de você que foram rejeitados, reprimidos ou esquecidos. Sua rebelião começa ao reconhecer que sua ansiedade é uma oportunidade, não uma punição. Considere Friedrich Nietzsche mais uma vez. Sua filosofia desafia brutalmente a ideia tradicional de felicidade e conforto. Nietzsche argumentava que a dor existencial, essa inquietação constante que você sente, não deve ser evitada, mas abraçada plenamente como parte essencial de uma vida significativa. Para ele, a vida autêntica exige coragem para sentir profundamente todas as emoções humanas, inclusive aquelas dolorosas e desconfortáveis. Imagine o que aconteceria se você adotasse essa visão ousada de Nietzsche. Aceitar plenamente sua ansiedade não como um problema, mas como a marca inconfundível de sua coragem intelectual e emocional. Em vez de fugir dessa angústia existencial, você a enfrentaria diretamente, usando-a como um combustível emocional para explorar verdades difíceis, mas libertadoras. Na prática, isso significa questionar profundamente suas premissas básicas sobre sucesso, felicidade, amor e identidade pessoal. Significa começar a viver com uma consciência brutalmente honesta sobre quem você realmente é, não mais tentando se encaixar em um molde social superficial que nunca fez sentido para você. Talvez agora você entenda por que tantas pessoas, ao longo da história, escolheram esse caminho difícil e paradoxal. Pessoas como o próprio Nietzsche, Jung, Sartre ou Viktor Frankl não viveram vidas tranquilas e confortáveis. Eles escolheram enfrentar suas angústias internas com coragem, porque compreendiam que esse era o preço inevitável da autenticidade. E aqui está a mudança radical que você precisa fazer hoje. Parar de se ver como vítima da ansiedade e começar a se enxergar como alguém privilegiado com uma percepção extraordinária. Uma percepção que traz consigo, inevitavelmente, uma dose considerável de desconforto emocional. Quando você deixa de enxergar sua ansiedade como inimiga e passa a vê-la como aliada, você experimenta uma libertação poderosa. Você recupera o controle não ao tentar desesperadamente eliminar a dor existencial, mas ao usá-la ativamente como combustível para a transformação pessoal e autoconhecimento profundo. Você para de ser controlado pelas expectativas externas e começa a viver de acordo com verdades internas, ainda que difíceis. Lembre-se das palavras de Sartre. Você está condenado a ser livre. Isso significa que sua ansiedade, longe de ser uma prisão, é na verdade o lembrete mais urgente e poderoso da sua liberdade absoluta. Ela te lembra constantemente que você pode escolher outro caminho, outra vida. Uma vida onde a autenticidade vale mais que conforto superficial. Historicamente, aqueles que tiveram coragem suficiente para abraçar sua ansiedade mudaram não apenas suas próprias vidas, mas o mundo ao seu redor. Jung transformou nossa compreensão da mente humana ao enfrentar suas sombras internas. Viktor Frankl, ao aceitar sua ansiedade no campo de concentração, encontrou significado na situação mais extrema possível, mostrando que mesmo no sofrimento extremo, há espaço para uma vida profundamente autêntica e significativa. Você está diante da mesma oportunidade revolucionária agora. Você pode continuar lutando contra sua ansiedade, tentando silenciar aquilo que te torna tão profundamente consciente e vivo,
ou pode decidir finalmente ouvi-la e descobrir o que ela está tentando te mostrar. Ao fazer essa escolha corajosa, você desafia diretamente uma sociedade inteira que prefere o entorpecimento ao autoconhecimento genuíno. Ao invés de aceitar passivamente as soluções superficiais oferecidas pelo mundo moderno, você reivindica seu direito fundamental de sentir profundamente, pensar criticamente e viver autenticamente. Respire fundo novamente. Perceba como algo dentro de você já começa a mudar lentamente, enquanto você considera seriamente essa possibilidade radical. Você sente o poder escondido atrás da angústia, a força que reside exatamente naquilo que você sempre tentou negar. Pergunte-se agora com total sinceridade: você está pronto para parar de resistir, pronto para finalmente ouvir o que sua ansiedade tem a dizer? Sua rebelião começa exatamente agora, neste exato momento, com essa decisão fundamental. E enquanto você sente essa mudança acontecendo, saiba que há uma verdade final e ainda mais poderosa esperando por você, a realização que finalmente libertará sua mente, revelando um caminho que poucos ousaram trilhar, mas que leva a uma compreensão da vida que você jamais sonhou possível. Você está prestes a descobrir essa verdade final, e ao fazer isso, nada será como antes. Neste exato momento, algo dentro de você já está diferente. O simples fato de considerar seriamente que sua ansiedade talvez não seja algo a ser combatido, mas compreendido, já iniciou uma transformação profunda em sua percepção. Mas a verdade mais poderosa, aquela capaz de redefinir toda a sua existência, ainda está por vir. Agora imagine com clareza absoluta o que aconteceria se você parasse completamente de resistir à ansiedade. Imagine se você a acolhesse plenamente, não como um sintoma a ser tratado, mas como um sinal evidente da sua inteligência e sensibilidade, uma confirmação da profundidade única da sua consciência. Ao dar esse passo radical, uma nova percepção surge inevitavelmente. Sua ansiedade não existe para te destruir. Ela existe para te proteger da superficialidade existencial, da apatia emocional e da desconexão espiritual. Essa é a verdade mais profunda, frequentemente ignorada pela sociedade moderna. Quanto mais você tenta silenciar ou anestesiar essa inquietude interna, mais distante fica da sua verdadeira essência. Sua ansiedade é, portanto, um lembrete constante de que você nasceu para viver profundamente e não superficialmente. Que você foi feito para questionar, para buscar sentido e autenticidade em cada experiência, mesmo aquelas que doem profundamente. Perceba isso claramente agora. Pessoas que não sentem ansiedade diante das incertezas e contradições do mundo, frequentemente não sentem porque não percebem essas contradições em primeiro lugar. Elas vivem em uma espécie de cegueira existencial confortável, onde verdades difíceis são simplesmente ignoradas. Mas você é diferente. Sua ansiedade é o preço inevitável da sua consciência profunda, um preço que você paga para não viver adormecido. Essa é a verdade suprema. Sua ansiedade é o sinal de que você está profundamente vivo. Quando finalmente aceita isso, sua vida se transforma completamente. Você deixa de gastar energia resistindo àquilo que não pode mudar e passa a usá-la para explorar plenamente quem você é e quem pode vir a ser. Sua ansiedade deixa de ser uma prisão emocional e passa a ser a sua maior ferramenta para a autodescoberta, criatividade e crescimento espiritual. Você começa a perceber que a inquietação constante, longe de ser um defeito ou uma fraqueza, é exatamente aquilo que te impulsiona a viver autenticamente. Essa ansiedade profunda é a força silenciosa que mantém sua mente alerta e questionadora, aberta
para entender nuances da vida que poucos conseguem perceber. Ela é o antídoto mais poderoso contra uma existência entorpecida e sem significado. Quando você entende isso, não há mais fuga necessária. Você percebe que pode coexistir harmoniosamente com sua ansiedade, permitindo que ela sirva como um guia constante para aquilo que realmente importa na vida. Conexões autênticas, compreensão profunda e realização pessoal verdadeira. A partir desse momento, sua existência deixa de ser uma luta exaustiva contra si mesmo e passa a ser uma jornada corajosa em direção à plenitude e autenticidade pessoal. Você não precisa mais se sentir culpado por não estar feliz ou tranquilo o tempo todo, porque entende agora que o objetivo da vida não é a ausência de sofrimento, mas a coragem de vivê-la plenamente, com todas as suas complexidades. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, afirmava que o verdadeiro sentido da vida é encontrado não na fuga da dor, mas na capacidade de encontrar significado dentro dela. Essa é exatamente a lição mais poderosa que sua ansiedade tenta constantemente te ensinar. Sua ansiedade existe porque você é inteligente o bastante para saber que a vida é mais do que o conforto superficial oferecido pelo mundo moderno. Ela existe porque sua mente se recusa a aceitar respostas fáceis e verdades superficiais. Sinta a verdade libertadora dessas palavras agora, como uma compreensão que sempre esteve escondida em você, mas que só agora se revela plenamente. Você não está quebrado. Você não está doente. Você está desperto. Sua ansiedade não é uma doença, mas uma evidência da sua coragem existencial. Uma coragem que poucos têm, a coragem de sentir profundamente, pensar claramente e viver autenticamente. Respire fundo uma última vez e perceba a mudança poderosa que essa verdade traz para a sua vida. Sua jornada daqui em diante não será mais uma tentativa desesperada de silenciar sua mente inquieta, mas uma exploração consciente e corajosa daquilo que realmente significa viver plenamente. Ao aceitar essa verdade suprema, você se liberta completamente das limitações sociais que te mantinham preso. Você abandona a ilusão de que precisa ser normal, feliz ou bem-sucedido de acordo com padrões artificiais e passa a perseguir algo muito mais valioso: a autenticidade, a plenitude e a liberdade existencial. Essa realização final transforma completamente sua vida. Agora, ao invés de viver ansioso por se sentir ansioso, você finalmente percebe o poder libertador de aceitar quem você é verdadeiramente. E, paradoxalmente, é exatamente nesse momento que você encontra, talvez pela primeira vez, uma verdadeira paz. Não a paz superficial vendida pela sociedade, mas uma paz profunda e autêntica, derivada da plena aceitação de si mesmo, com todas as suas complexidades humanas. Você não precisa mais fugir, você não precisa mais se esconder. Você finalmente está livre, não livre da ansiedade, mas livre através dela. Agora, tudo o que resta é viver essa verdade, abraçá-la corajosamente e perceber que você sempre foi muito mais forte, inteligente e consciente do que jamais imaginou. Agora, a pergunta final é apenas uma: você está pronto para viver plenamente consciente, plenamente vivo, plenamente você? Pois se estiver, saiba que a vida, a partir deste momento, nunca mais será a mesma.